Olá, queridos irmãos, você que faz parte dessa equipe distrital de mordomia, que é a equipe EDMC, eu quero nesse momento saudar você que tem trabalhado incansavelmente, tem sido um líder que tem trabalhado na chuva, no sol. Eu quero parabenizar essa equipe maravilhosa de distritais de mordomia, ou seja, EDMC. E parabenizar também todos os diretores de mordomia de nossas igrejas. Vocês têm feito um grande trabalho e eu espero que em 2021 você esteja mais uma vez conosco, trabalhando para esse Deus maravilhoso. Repito, nós somos servos de Deus e o servo não pode dizer o que vai fazer. Ele faz aquilo que o seu Senhor ordena e Deus tem nos ordenado a trabalhar para Ele. Eu gostaria de começar, tá certo, a nossa fala, o nosso seminário que vai ser apresentado nessa tarde, lendo um pensamento da Bíblia, que se encontra em Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Que promessa extraordinária! Nesse momento eu quero compartilhar com vocês um vídeo que nós temos sobre fidelidade cristã, ou seja, orientações na área de mordomia. Ouçamos e presenciamos esse lindo vídeo. O projeto do Ministério de Mordomia Cristã é levar cada membro da igreja a buscar a Deus na primeira hora de cada manhã, para que, num contexto de adoração e gratidão, reconheça e aceite o senhorio de Jesus Cristo e viva os princípios de mordomia cristã. Sempre que o assunto for abordado na igreja local, o programa ou o sermão deve enfatizar que o plano de mordomia cristã, muito mais do que sustentar a igreja, precisa levar os membros a terem uma experiência mais íntima com Deus e mais amor pelo serviço. Além disso, resulta em salvação de almas. Entre as iniciativas do Departamento de Mordomia Cristã estão apresentar a visão bíblica da mordomia cristã, ensinar verdades bíblicas quanto aos dízimos e ofertas, promover o pacto de fidelidade a Deus em sua igreja pelo menos uma vez por ano, realizar um programa de reavivamento e promover a guarda do sábado, com sugestões bem práticas, participar dos encontros e capacitações do Departamento de Mordomia Cristã oferecidos pela associação, promover confiança nos líderes e na estrutura da igreja, utilizar os sermões de mordomia cristã enviados pela associação e avaliar os resultados junto à tesouraria. Realizar uma semana de mordomia marcante e especial. Verificar se as entradas de sua igreja têm correspondido ao orçamento e, se não, tentar detectar onde está o problema. Implantar o plano de visitação em duplas nos lares para auxiliar no crescimento espiritual e, se necessário, tirar dúvidas e prover esclarecimentos. Depois desse lindo vídeo apresentado, eu gostaria de deixar com os diretores de mordomia e a equipe distrital também de mordomia algumas orientações. Ora, falar desse tema, para mim, é a coisa mais maravilhosa que chega na minha vida, que me alcança o coração. Porque a mordomia cristã na igreja adventista do sétimo dia não é dinheiro. De jeito nenhum, não é dinheiro. É salvação. Primeiro, quando eu faço um programa de mordomia na igreja, eu não estou esperando ganhar um pouco mais se a igreja crescer em sua fidelidade. Não, de maneira nenhuma. O meu salário não aumenta. Nós trabalhamos mordomia e fidelidade cristã nas igrejas puramente para a salvação. Porque mordomia tem muito a ver com a vida eterna. Existem 3 princípios que Satanás está tentando acabar depois que ele caiu na terra. O primeiro princípio que ele está tentando acabar é com a família. Hoje as famílias estão sendo bombardeadas e destruídas por Satanás, porque ele sabe que uma família destruída, nós teremos, queridos, um país, uma sociedade arruinada. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que o diabo está trabalhando também para destruir
é a lei de Deus. Ele tem trabalhado exaustivamente. A expulsão dele do céu não foi porque ele decidiu criar um céu acima do céu de Deus, não. É porque ele não quis obedecer o decálogo, a lei de Deus. Então, esse segundo princípio da lei de Deus, o diabo quer destruir. E o terceiro princípio que o diabo está tentando destruir é o dízimo. E você hoje vê por aí as pessoas pregando e falando de um evangelho de prosperidade. Se você é pobre, você vai ficar rico. Se você anda de bicicleta, vai andar de moto. Se você está andando de moto, vai andar de carro. Queridos, eu não duvido que Deus pode fazer tudo isso. Mas a nossa pregação não é essa. A nossa pregação tem a ver com a vida eterna. E o que eu gosto do Deus da Igreja Adventista é que o nosso Deus, ele não pede nada de quem não tem para dar. Primeiro Deus quer te dar para depois você devolver para Ele. Vejamos aqui alguns vídeos, alguns slides que eu trouxe para vocês. Aqui nós temos a nossa filosofia. Qual é a filosofia da mordomia cristã? Primeira coisa, é um estilo de vida com Cristo. É um estilo de vida com Jesus. Deus ele não vai colocar aqui uma arma no seu pescoço, uma arma na sua cabeça para você ser um dizimista, não. Agora, o nosso Deus, ele nos desafia. Deus, ele nos desafia. E ele diz lá em Malaquias 3,10, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então, Deus, primeiro ele quer dar para nós, para depois a gente devolver para ele. Então, a filosofia da mordomia cristã na Igreja Adventista é um estilo de vida. 2. Nossa missão. Qual é a missão nossa? A missão do Ministério de Mordomia Cristã é enfatizar o senhorio de Cristo. Tá certo? O Senhor é dono de tudo que a gente tem. A gente às vezes pensa que é dono de alguma coisa. Nós não somos dono de nada. Então, quando a igreja reconhece o senhorio de Cristo, então a gente compreende que a riqueza que eu tenho, que os bens que eu tenho, que a família que eu tenho, que os filhos que eu tenho, não são meus, tudo é de Deus. E ponto número 3, o propósito. Qual é o propósito da mordomia cristã? Então, o propósito do Ministério de Mordomia Cristã é levar cada membro da igreja a buscar a Deus na primeira hora de cada dia. Então, essa é o propósito. É cada membro da igreja se levantando na madrugada para buscar esse Deus maravilhoso. E eu espero, queridos, que em 2021 a Igreja de Deus seja uma igreja mais voltada para Deus, que dependa mais dele. Eu tenho aprendido esses últimos anos de ministério que Deus é um Deus, queridos, que não abandona. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então vejamos aqui alguns objetivos da mordomia cristã. Articular uma visão bíblica da mordomia cristã. Então, a gente faz mordomia, mas nós não fazemos mordomia desassociado da Bíblia. Estamos mostrando para a igreja que Deus ele quer nos abençoar. Agora, para Deus nos abençoar, há uma condição. Quando você vai a Deuteronômio capítulo 28, você vê ali as condições estabelecidas por Deus para nos abençoar. E Deus ele quer nos abençoar, ele quer fazer da vida da igreja, tá certo? Um jardim onde ele possa morar, onde ele possa habitar. 2, desenvolver e apresentar um enfoque bíblico da mordomia cristã. Então, repito, queridos, toda a nossa ênfase, tá certo? Está pautada na palavra de Deus. Nós não falamos nada que não esteja escrito no Assim diz o Senhor. Ponto número 3, continuar pregando e ensinando as verdades bíblicas quanto aos dízimos e ofertas. E aqui vem um detalhe, para a igreja da Missão para Amapá, para os diretores de mordomia, para os tesoureiros. Hoje nós temos uma igreja fiel nos dízimos, mas nós não temos uma igreja fiel nas ofertas. Esse é um problema. E eu gostaria de salientar um outro ponto para vocês. Nós temos 37 mil membros na Igreja Adventista, 37.200 e pouco. Agora, um fato interessante e estarrecedor, desses 37 mil membros que nós temos apenas 4 mil membros que são dizimistas de 8 a 12 vezes.
E nós temos 17 mil que têm dizimado de 1 a 7 vezes. E dizimam esporadicamente. E o restante não é dizimista. É bem verdade que no meio desse pacote todo nós temos crianças, nós temos juvenis, nós temos adolescentes, nós temos jovens que estão desempregados. A gente sabe disso. E nós entendemos isso. Mas eu conclamo aqui aos pais para que incentivemos a nossa família a ser fiel a Deus nos dízimos e também nas ofertas. Ponto número 4, mostrar que o papel do Espírito Santo é guiar as pessoas no contexto da comunhão. Então esse é o papel do Espírito Santo. Fazer da igreja, quando eu falo igreja aqui, eu estou falando da família, uma família santa, uma família que dependa de Deus. Sabe, Davi ele diz, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos queridos, eu acredito nessa promessa, eu tenho abraçado essa promessa cada dia e tenho visto Deus abençoando a sua igreja, aqueles que dependem dele, que acreditam nele. Ponto número 5, desenvolver programas e materiais para capacitar os membros e líderes a implementar os princípios da mordomia cristã. Ok? Ponto número 6, animar os membros e ministros a crescer na comunhão habitual com Deus. Nós precisamos de uma vida de comunhão com Deus. Mordomia é relacionamento com Deus. Mordomia é comunhão com Deus, é testemunho com Deus. E eu conclamo a igreja da missão para Amapá a ter essa comunhão com Deus cada dia. Ponto número 7, incentivar as igrejas da missão e instituições a alcançar níveis mais elevados nos dízimos e nas ofertas, tá certo? Hoje as nossas igrejas têm tido dificuldades, porque as nossas ofertas têm sido pequenas. Hoje tem igreja, acredite, que tem tido dificuldades de pagar a sua conta de luz. Mas o membro está dizimando, mas ele precisa dizimar e precisa também ofertar. Tá certo? Nós conclamamos, nós convidamos, nós apelamos para que tenhamos uma igreja mais fiel a esse Deus maravilhoso. Ok? Ponto número 9, eu vou deixar o 8 de fora, ajudar os membros a compreender as dimensões espirituais. Essa é uma igreja, querido, que não trabalha só no local. Ela trabalha no local, mas ela também trabalha mundialmente. A igreja adventista tem essa beleza, sabe? Eu me simpatizo muito. Eu não tive o prazer de nascer na igreja adventista, eu nasci na igreja batista, mas quando eu cheguei na igreja adventista, tudo que essa igreja prega, tudo que essa igreja ensina, ela tem impactado o meu coração. Ponto 9, fazer um diagnóstico financeiro anual na igreja. Nós precisamos. E aqui entra os pastores com anciãos, tesoureiros, jovens, tá certo? Uma equipe, secretários, para fazer esse diagnóstico, para a gente saber, tá certo? Quantos são dizimistas, quantos não são dizimistas, o que é que a gente pode fazer? Queridos irmãos, mordomia cristã tem a ver com a vida eterna, tá certo? Mordomia, ela tem muito a ver com isso. Por isso, eu preciso me desprender, tá certo? Tirar do meu coração o ego, tirar do meu coração o egoísmo para viver uma vida de santidade com Deus. E ponto número 10, motivar, treinar e capacitar os diretores, tá certo? Das igrejas a serem fiéis dizimistas. Nós precisamos disso, nós precisamos trabalhar isso. Que Deus possa, diretor de mordomia, equipe ADMC, anciãos, pastores, a serem homens e mulheres que levantem esse estandarte de Cristo Jesus e que você tenha uma igreja mais santa em 2021, sendo uma igreja que ame a Deus e que dê para Deus tudo aquilo que pertence ao Senhor. Que Deus lhe bendiga em 2021. Um grande abraço, estaremos juntos contando com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Um grande abraço.